Olá, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Hoje quero falar com o tema clamor. E para analisarmos isto, convido-vos para lermos 2 Crônicas, capítulo 32, versículos 20 ao 23. Somos gratos a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos tem dado, por mais esta dádiva chamada vida que mais um dia Ele tem nos concedido. E mais um momento de reflexão, convido para que nós possamos meditar na palavra de Deus. Porque se queremos que o nosso dia seja abençoado, precisamos fazer como Lutero sempre dizia, entregar os primeiros momentos do nosso dia para Deus. E nada melhor do que começar o nosso dia refletindo e lendo a palavra de Deus. Sem mais delongas, 2 Crônicas 32, 20 ao 23, que nos diz: Porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram contra isso, e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os homens valentes, e os líderes e os capitães do arraial do rei da Síria. E envergonhado voltou à sua terra, e entrando na casa de seu Deus, alguns dos seus próprios filhos o mataram ali à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém da mão de Senaqueribe, rei da Síria, e da mão de todos e de todos os lados os guiou. E muitos traziam a Jerusalém presentes ao Senhor e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi exaltado perante os olhos de todas as nações. A história do povo de Israel, ela é marcada pela atuação maravilhosa de Deus. Em sua trajetória pelo deserto, muitas das vezes nós vemos Deus agindo de maneira surpreendente. O que também chama a minha atenção e muito me admira é a forma como eles venceram muitas das batalhas na conquista da Terra Prometida. Mesmo após a conquista da Terra Prometida, era preciso defendê-la. E foram muitos os confrontos entre Israel e adversários. Em alguns momentos, Israel contava com um exército forte e valente, mas frequentemente tinha soldados em número inferior aos adversários. Os versículos 7 e 8 do capítulo indicado para a nossa leitura de hoje, nós vamos ver que relatam as palavras de Ezequias, o que acontecia. Conforme explicou ao seu exército, o inimigo dependia apenas de si mesmo, enquanto Israel podia contar com o Senhor, o Deus vivo e todo-poderoso, para os ajudá-los, os auxiliá-los. Lemos também sobre o engano dos agressores em considerar o Deus de Israel como qualquer um dos deuses de outros povos, meros ídolos sem vida. Ezequias ele estava sendo ameaçado por Senaqueribe, rei da Síria, que invadiu Judá e sitiou Jerusalém, a capital. Ele era um rei de muitas conquistas em guerras. Ele destruiu muitos povos. Então ele achava-se tão poderoso que zombava de Deus, dizendo que o Deus de Israel não podia salvar os israelitas da sua capacidade destrutiva. Contudo, enquanto Senaqueribe zombava, Ezequias e o profeta Isaías, eles clamavam em oração diante de Deus. Olha o porquê que acabou bem, porque eles clamavam diante de Deus. E o final da história nós lemos no texto aqui. Vamos ler novamente, versículo 23. E muitos traziam a Jerusalém presentes ao Senhor e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi exaltado perante os olhos de todas as nações, por causa da tamanha vitória que Deus concedeu ao seu povo. E é interessante que nós notamos aqui, com certeza a Israel, o reino de Judá, estaria com medo de Senaqueribe, porque vendo todo o seu histórico, vendo o histórico do Império Assírio, o Império Assírio derrubou o Reino do Norte, o Reino de Israel. E aqui nós vemos que agora Senaqueribe ele vai avançando contra as
os outros países. Ele chega se achando o todo-poderoso, se achando tal, achando que não tinha ninguém acima dele. E aí é o que acaba com ele, que ele tinha em sua mente que Deus, o Deus de Israel, era como os outros deuses, um Deus qualquer. Mas nós vemos aqui, e é verdadeiramente o que está escrito na Bíblia é fato. Porque bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós vemos aqui quando o rei, quando o líder desta nação está buscando a Deus, tem o livramento. Por quê? Perceba versículo 20. Porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oravam contra isso e clamaram aos céus. É interessante que aqui nós vemos que o clamor deles surtiu efeito. Olha que coisa maravilhosa. Através do clamor, Deus, ele agiu nessa situação. Era uma situação que aos olhos humanos parecia impossível. O rei tão experiente, conquistador de vários territórios, fez ao longo do seu tempo vários prisioneiros, derrotou várias nações e agora ele estava no auge das suas conquistas. Ele chega e é surpreendido por o agir de Deus para com o seu povo. E aqui nós temos várias reflexões, mas analisando cuidadosamente primeiro, eu quero ressaltar aqui nos versículos anteriores ao que nós lemos. Nós vemos que Senaqueribe ele manda mensageiros, e esses mensageiros eles falam em hebraico justamente para pressionar as pessoas, porque ele não queria apenas pressionar Ezequias para se entregar, mas ele falava em alta voz para que todo o povo ouvisse e ficasse amedrontado, ficasse ressabiado, ficasse com medo, desacreditando em Deus. Porque quando eles começam a plantar dúvida no coração das pessoas, essa dúvida vai acabar se disseminando e vai fazer com que a mente das pessoas fique confusa. E aqui o que eu aprendo, que eu não sei qual é o Senaqueribe que neste momento está diante de você e zomba. Talvez você esteja amedrontado e sente-se derrotado. Também já passei por muitas experiências difíceis, mas até aqui obtive a ajuda de Deus. E eu posso dizer Ebenezer, porque até aqui o Senhor tem me ajudado, tem me auxiliado. E o poder de Deus é maior do que qualquer poder humano. Por mais que exista alguma situação que está te pressionando, igual Senaqueribe fez com Ezequias, por mais que pareça que está chegando o fim da sua carreira, o fim da sua jornada por causa das aflições, existe um Deus no céu, que é o autor e consumador da nossa fé, que é o Todo-Poderoso, que assim como ele foi com o povo de Israel, ele lhes deu livramento, também pode dar livramento para a minha e a sua vida. Porque o escritor aos Hebreus, ele diz em Hebreus capítulo 13, versículo 8, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, ou seja, o seu poder é imutável, ele continua sendo Deus, ele continua dando livramento para cada um dos seus filhos, ele continua guardando, livrando, libertando de todo mal, das ciladas do inimigo. E se você tem algo como Senaqueribe te enfrentando, faça como Ezequias e Isaías, vai orar. Porque quando você está de joelho, você vence as dificuldades, as batalhas. Não é de pé que você vai vencer, mas é de joelho, na presença de Deus, que você vence as lutas, as dificuldades, as circunstâncias adversas da sua vida são vencidas de joelho. É de joelho, não tem outra maneira, não tem outra forma de vencer algo nas nossas vidas se não for de joelhos, pedindo misericórdia, pedindo compaixão por parte de Deus. Daqui nós vemos que o poder de Deus ele é maior do que qualquer poder humano. Diante disso, eu quero desafiá-lo
a agir como Ezequias e Isaías. Clame ao Senhor em oração, e Ele não decepciona os que depositam a sua confiança nele. Se você se entregar totalmente, com inteireza de coração, você vai ver, você vai perceber o agir de Deus na sua vida. E vai ser algo extraordinário. Perceba, eu já li aqui o versículo de número 23, que fala que as pessoas começaram a trazer presentes a Ezequias por causa da forma que foi glorificado a presença de Deus na vida dele, por causa da vitória que Deus lhes concedeu. E aqui é interessante, vamos analisar o versículo 21. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os líderes e os capitães no arraial do rei da Síria. E envergonhado voltou à sua terra, e entrando na casa de seu Deus, alguns de seus próprios filhos o mataram ali à espada. Perceba aqui o agir de Deus. Deus enviou um único anjo que matou os 185 mil soldados de Senaqueribe. Ele, envergonhado, voltou só para a sua terra. É interessante que quando ele chega na sua casa, e aqui continua dizendo, versículo 21, e entrando na casa de seu Deus, alguns dos seus próprios filhos o mataram ali à espada. Olha como foi terrível a sua morte por enfrentar o povo de Deus, porque eles buscaram a Deus. Seu exército foi morto por um único anjo, e ele foi morto pelos seus filhos. E aqui, versículo 22, assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém da mão de Senaqueribe, rei da Síria, e da mão de todos os lados os guiou. Deus guiou e protegeu o seu povo. Olha que bênção que foi por causa do clamor, por causa da oração de Ezequias e Isaías. E mais uma vez eu digo, diante disso, quero te desafiar a agir como Ezequias e Isaías. Clame ao Senhor em oração. Ele não decepciona os que depositam nele a sua confiança. E aqui a frase que resume todo o nosso pensamento: lute em oração. Essa é a maneira mais eficaz de vencer as batalhas da vida. O conselho: lute em oração, porque é somente de joelhos que você vence batalhas espirituais. Vamos orar para mais um dia ser abençoado pela presença de Deus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor nos tem feito, pelas bênçãos e misericórdias que mais uma vez o Senhor tem nos concedido. Senhor, hoje nós estamos falando sobre clamor, e nada melhor do que agradecermos a Ti, depositarmos a nossa fé totalmente a Ti. Porque assim como Ezequias e Isaías oraram a Ti, o Senhor lhes deu livramento. Creio que a nossa oração pode chegar até a Ti e o Senhor nos auxiliar em todos os momentos de dificuldade, em todos os momentos que estivermos sem rumo certo, para nos direcionarmos em qualquer situação. Porque, como eu já citei, Hebreus 13:8, fala que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Senhor então é o mesmo e é imutável, nunca vai mudar. Por isso eu creio e te peço, abençoa o dia de cada um dos seus filhos, abençoa o dia de cada pessoa que está aqui comigo nesta manhã, ouvindo para iniciar o seu dia, Pai. Ser com cada um deles, abençoando, guardando e livrando de todo mal. Nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus seja contigo, te guardando, te livrando, te protegendo de todos os males. Amém.